Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria de tratar um assunto aqui que muitos já ouviram falar várias vezes, porém eu quero manter vocês informados, referente a diálogo interreligioso e também referente a algumas pregações que têm surgido aí, que têm trazido um tanto de desconforto, né? Porque são pregações que realmente ferem a a realidade bíblica do nosso Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro eu gostaria de falar a respeito da, das reuniões interreligiosas, das conversações interreligiosas, para deixar vocês a par. Irmão, essas conversações interreligiosas que muitos pensam que não é um tipo de ecumenismo, está enganado, porque ali fazem reuniões, né, com a pluralidade. Quer dizer, você crê em Jesus Cristo na sua denominação. E você tem um representante que vai até essa reunião representando a denominação. E especificamente não precisa ser um líder, ele pode ser alguém que tenha um documento dando a ele a autorização para que ele participe da reunião. Então esse negócio de dizer que foram, como já ouvi falar, não, colocaram o nosso nome lá para nos prejudicar, isso é mentira. Não existe isso. Porque para entrar, eu estou estudando isso, para entrar numa reunião a respeito disso, tem que ter uma credencial, uma documentação autorizada pela liderança da igreja. E principalmente se a pessoa não for do presbitério. Porque pode sim uma pessoa comum, no caso, comum no sentido assim, uma pessoa de confiança do ministério, ou até mesmo um advogado, ou até mesmo um administrador, depende. Porque tem coisas que nem a própria administração ela vai ficar sabendo. Porque tem coisas que são tratadas em reuniões, quero deixar claro para vocês, que nem a administração fica sabendo. Eu digo isso porque eu participei de reuniões. Então, uma coisa é o que pode aparecer. Eu estou dizendo das reuniões da denominação a qual eu pertencia, ok? E tem coisas que não é para falar. E se a gente falar, a gente é cobrado. Tem reuniões que não tem nenhum tipo de administrador, e até mesmo que vai. Às vezes nem ata não tem, tá, irmãos? Então, às vezes não tem nem, os irmãos têm ideia, nem tópico. Você tem que marcar no caderno. Tá bom? Isso porque não participa de sociedade secreta. Imagina se participasse. Então, irmãos, tem denominações assim, em vários, não é só aquela que eu pertencia, tem outras que também são assim. Eu não vou citar nomes de nenhuma, eu falei aquela que eu pertencia, mas não citei o nome. Não é? A verdade é uma só, irmãos, isso não é bom para a denominação, ou não é bom para o povo. E isso traz uma consequência, porque o momento em que você se junta, ou que você tem vamos dizer, uma reunião como essa, você está traindo o Senhor Deus, porque Deus não quer isso. A não ser que você fosse lá para pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas isso não é assim. Infelizmente. Vão lá para ouvir e depois de receber as suas diretrizes e muitas das vezes até ficam com medo até de pregar a verdade. Por quê? A união que eles querem, essa conversação, une a adversidade com a fé. Isso é muito perigoso. Uma igreja não pode ter esse tipo de conceito. A adversidade é algo que abrange muitas coisas, irmãos. Desde o aborto, desde o etc, né? Eu não sei nem se posso falar aqui. Ideologia de gêneros, porque tem denominações que concordam com isso plenamente. Ou vocês pensam que não tem? E hoje, irmãos, existem denominações que são até praticam até ocultismo. Como é que você
sendo um evangélico, cristão, sendo uma pessoa ligada a uma denominação, pode compactuar com isso? Eu pergunto. Você respeita, você não tem intolerância, mas você não é obrigado, senão você está negando a tua própria fé. Embora você não diga que esteja, mas você tem medo de não ir e ser prejudicado. Não, se a gente não for, pode nos prejudicar futuramente. Ora, você está com medo do quê? Você tem que saber que você vai ser prejudicado futuramente. Você tem que ensinar a igreja a se preparar para o futuro. É obrigação nossa ensinar a igreja a fugir do pecado. É obrigação nossa ensinar a igreja a não aceitar nada que fira o evangelho. Você pode respeitar as pessoas e não ser intolerante, mas não deve concordar com elas. Preste bem atenção nisso, isso é importante. Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, uma pessoa não é homofóbica, como é que fala? É homossexual. A pessoa é homossexual. E ele vai na sua denominação ou vai na sua reunião, você vai jogar ele fora? Não, você vai tratar ele como ser humano. Mas vai chegar um momento que ele pode chegar em você e perguntar, será que se eu fazer isso eu vou entrar no céu? Se eu continuar fazendo esse ato, você vai dizer que não tem problema? Você vai falar que não pode. Isso aí é sodomia, isso aí está fora da palavra de Deus. Todavia, você está livre para congregar aqui conosco, mas o conselho que eu te dou é orar para que Deus te liberte destas coisas, entendeu? Mas ninguém vai te expulsar daqui. Mas nós vamos pedir para Deus se libertar, porque Deus tem poder de libertar a pessoa, como já libertou muitos. E a pessoa vive uma vida normal. E depois, quando Cristo toma posse daquele coração, há sim uma transformação. Às vezes a pessoa não perde aquele jeito, mas ela já está transformada, ela prefere ficar como um eunuco, vamos dizer assim, mas também serve a Deus, o seu coração já não é mais o mesmo, já não inclina, não há inclinação para o mal. Ainda que as suas atitudes corporais, os seus movimentos corporais pareçam ser devido a uma longa jornada na vida de ter esse tipo de costume, porém, não é mais a mesma pessoa, se transformou. Por isso que o evangelho, ele pode sim ser inclusivo, porém ele deve ser transformador. Ele confronta o pecado, ele não abraça o pecado. Agora tem pregador que não, ele abraça, ele fala, não, pode vir assim mesmo, sei o que e tal, batiza qualquer um lá, do jeito que quiser. Não é bem assim. É lógico, se ele estiver batizando, tem denominações que fazem um discipulado, né? Então ali um discipulado ele já vai ensinar. Agora, tem denominações que batizam, como aquela que eu vim, a gente fica esperando as pessoas virem batizar. Então a gente não sabe quem é quem. Batiza e pronto. A gente dá um ensinamento. Mas, tudo bem, hoje falta muita coisa para falar no ensinamento. Não dá mais para falar o que se falava antes só. Tem que se acrescentar mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa, às vezes a pessoa não acrescenta porque tem medo de a sua denominação sofrer alguma consequência. E nesses diálogos interreligiosos ainda, participa. E aí, para ter um conceito diante do governo, diante da sociedade, diante dos homens que estão na liderança política. E o que acontece? A igreja já está amarrada, conivente com o anticristo. Isso que é o problema. E não adianta você me pedir papéis ou pedir para outros documentos, porque o maior documento que existe é esse. É você ver na igreja o afastamento do Espírito Santo. Ah, mas lá onde eu congrego não está assim. Não vou dizer que esteja. Tem lugares que não estão. Porém, com certeza, eu digo com certeza, se está ligado na mesma raiz, receberá a mesma seiva. E você vai ver se não vai acontecer. Porque a gente sabe que tem lugar lá no meio do mato, a pessoa não sabe de nada, está pregando com aquela pureza, mas chega um momento, irmão, que o veneno vai chegar até lá. Porque a pessoa é obrigada a obedecer
dentro desse sistema religioso, ele é obrigado a obedecer uma regra. E quando ele ver qual é a regra, aí ele vai ter que se posicionar. Ou ele fica do lado do sistema, ou ele fica do lado de Cristo. Aí ele escolhe. Eu estou sendo bem assim, não muito objetivo, mas um tanto assim cuidadoso, para que o meu canal não seja prejudicado. Mas aqueles que têm inteligência, que são entendimento, com certeza, até aquele que não sabe ler, vai entender. Eu estou falando que uma igreja não pode ter comunhão com estas coisas, é isso. Não pode participar destas coisas. E tem denominações que participam, e que já participaram, e que nem as suas administrações sabem, porque não é necessário falar para eles, irmão. Essa é a realidade. E eles não precisam nem, inclusive, falar com os seus administradores. Nada. Eles podem pegar uma pessoa comum, uma pessoa, um advogado que eles têm, um advogado até particular deles, para representar a igreja naquele momento, dentro daquela reunião. Por isso que outrora tinha o nome, existia o nome. E eu fui pesquisar, e era mesmo. Eu falei até com um sacerdote de uma igreja romana, ele perguntou, o nome está aí? Eu falei, está. Então ele falou, então não tem jeito, se o nome está aí, participou. Falou bem assim. O nome está aí, participou. Mas eu disse, mas por que agora eles falam que não participou? Ah, é por causa de algum motivo do povo, enfim. Isso você deve perguntar para eles. Porque o nome, se estiver aí, eles participaram. E estava, irmão. Mas agora, se você for procurar, não está mais. Foi um erro? Não. Agora, o sigilo. Então, meus irmãos, eu estou dizendo para vocês que isso traz consequências. Quais são as consequências? Consequências na pregação. Porque se o homem perde a luz de Deus, ele começa a falar tudo errado. Viram o que aconteceu aí? No não pregar? Não estou julgando o irmão. Se ele errou, o dever dele é voltar no púlpito e consertar isso. Mas se ele for consertar, o que vai acontecer? Ele vai colocar muita gente numa situação que tem a igreja como aquela denominação como a escolhida, que é o Espírito Santo que fala, etc. Ora, aí vai dizer, mas peraí, como é que é o Espírito Santo que fala? Fala a verdade, você prega aquilo que vem na sua mente, aquilo que você sente desejo de pregar, ou aquilo que você leu na sua casa e sentiu alegria, entendeu? Vamos ser sinceros, às vezes a pessoa tem o dom, não precisa nem ler, já tem tudo na cabeça, irmão, já leu tanto a Bíblia, é diferente. Mas tem pessoas que realmente, irmão, ficam ali, eu sei como é que é. E vão ler, às vezes não tem nada, vai ler uma palavra, para poder o povo não pode sair vazio. Isso já aconteceu comigo. Não vou dizer que eu já também não tive alguma coisa assim que vem na minha mente e Deus me visitou. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Já teve sim. Pode ter alguém não acreditar, mas já teve. Agora, muitas vezes, a maioria das vezes, eu acreditava que isso era uma revelação, mas não é. Isso, na verdade, é algo que vem do nosso espírito, da nossa comunhão com aquilo que nós já lemos. Está entendendo? E até então, eu não acho errado agora a pessoa fazer uma exegese, examinar o que está sendo escrito, para não falar bobagem. Que pecado há nisso? Ah, mas não pode. Como não pode? Igreja de aos Coríntios, você pensa que Paulo estava sempre lá? Ele mandava a carta, o povo se reunia e aí o pregador lá lia a carta de Paulo, era uma pregação. Irmãos, nós temos que abrir a nossa mente. E quanta edificação tinha, hein? Então o irmão não tem aquela edificação. Ou o irmão chega lá e prega, que nem aconteceu agora. Por infelicidade, fazer o quê, né? O irmão pregou uma heresia. E Jesus Cristo estava com medo de morrer, irmão. Irmãos, isso é grave. Como que Jesus Cristo tem medo de morrer, irmão? Se ele é o Filho de Deus, ele é a própria vida. Ele teve sim a dor e por isso ele clamou, Pai, se possível for, passa de mim, se possível for. Mas por que ele fez isso? Porque estava com medo? Não, ele sentiu dor, ele sentiu angústia, ele sentiu aflição. E nesse momento tinha que manifestar a parte material do Senhor ali, porque ele estava na carne. E nessa manifestação, para demonstrar para nós, irmãos, que ele sofreu.
Porque senão, se não houvesse nada disso, ia ter gente pregando aí hoje que Jesus Cristo foi anestesiado, porque ele era o Filho de Deus, não sentiu nada. Esses homens, irmãos heréticos, eles inventam coisas. Ao dizer que Jesus Cristo está com medo de morrer é uma heresia tremenda, tem que corrigir. O correto é o irmão corrigir. Né? O outro diz que Jesus Cristo foi para o céu, que ele subiu, mas no reino não entrou, um negócio assim. Outra heresia. Foi corrigida? Não foi. Foi apenas ajeitado, irmãos. Eu sei como é que foi, eu vi. Foi ajeitado. Não houve um pedido de perdão assim. Não, eu errei mesmo, isso aqui está errado, o irmão me perdoa. Perdi a luz de Deus, a guia. Acabou, pronto. Fala a verdade, gente, pelo amor de Deus. Aí fica encobrindo a verdade com uma mentira. Quer dizer, de repente, você mesmo está mostrando que você participa disso. E sim, de coisas piores, porque isso é muito grave. Isso é muito grave. Todos estão sujeitos a cometer, irmão. Mas todos podem corrigir. Não é porque eu falei uma palavra aqui no vídeo que não está certo, que agora eu vou bater o pé e dizer que está certo. Se alguém provar para mim, não, você falou errado, eu faço outro vídeo e peço perdão. Por que não? Que vergonha há nisso? É vergonha você deixar errado e ficar errado para sempre. Agora, se a pessoa falar e ela não tiver base naquilo que ela está falando, eu for analisar, que eu vou fazer uma análise, e ver, não, ela não entendeu o contexto. Então eu não vou corrigir, isso vai ficar assim. Agora, se eu sou admoestado, não é assim que está aí, eu vou lá e tiro o vídeo, é tão simples, irmão. Então o que eu estou falando para vocês, cuidado, essas reuniões de federação continuam, o anticristo está a todo vapor, e o conselho que eu dou aos irmãos de todas as denominações, vigiai e orai. Se Deus mandar você ficar onde você está, você fica. Se você vê a heresia, a hipocrisia, a mentira, o peso, a angústia, a aflição que você não aguenta mais, não precisa nem papel, porque isso já demonstra a ausência do Espírito Santo. E não é você que está errado, é aquele que está na frente, que está dando um alimento que não é saudável para a tua alma, e a tua alma está rejeitando. Esses dias eu estava aqui na minha casa, um exemplo material, e eu comi alguma coisa, me fez mal. Me fez mal. Me deu uma congestão. O que acontece, irmãos? Eu tive que tirar aquilo do estômago e não como mais aquilo aquela hora. Vocês estão entendendo? Sejamos espirituais, guardemos esse conselho, que o Senhor Deus seja glorificado. Amém e amém.